Como é que vocês estão? Não tá bem, Isabel? Porque eu vou fazer aqui a página aqui que não tá nada difícil. Beatriz está presente, Rian, depois Guilherme, a Isabelle e a Yasmin. Né? Pronto. Cadê o resto do povo, pessoal? O pessoal tá fazendo o quê? Não quiseram assistir a aula hoje. É por causa da internet? Que o pessoal não tá aqui? Tá direto faltando energia na Cuyamba. Pois é, isso afetou até um pouquinho a internet aqui, mas a gente conseguiu estabilizar. A gente não, eles lá, né? Bom, quem tiver de justificar a falta, vai me procurar. Seguinte, pessoal, abram os livros de geografia de vocês, tá certo? Lá na página 261, tá certo? Professor, o que é que a gente estava vendo mesmo em geografia, hein? Nós estávamos vendo o seguinte: a estrutura da economia da América Latina, tá certo? Nós podemos notar que a América Latina é um continente onde a industrialização chegou tardiamente em relação a outros continentes e outros países, como, por exemplo, Europa e Estados Unidos, respectivamente. Mas a gente deve lembrar o seguinte: toda a maravilhosa industrialização dos Estados Unidos, ou melhor, da Europa, se deu na base do trabalho escravo, na base da colonização. A gente nota que até ali, mais ou menos 1975, né, dá o quê? Dá 45 anos, Portugal libertou, reconheceu a independência da sua última colônia. Peraí, vamos parar para refletir isso um pouco? Há 45 anos atrás, né, talvez algum pai ou mãe de vocês tenha essa idade, ou mais, há tão pouco tempo atrás, ainda tinha uma nação que era presa à outra, tinha essa relação de metrópole e colônia, a metrópole aqui sugando os recursos da colônia, impedindo que ela comercializasse com outros países, um país mandando diretamente no outro, assim, esfregando o dedo na cara dele, dizendo o que é que ele tem que fazer. Sim, 45 anos atrás isso ainda existia. Isso não é um absurdo de a gente pensar. Pois é, isso foi fruto de muita luta, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial e a entrada da Guerra Fria. Esses pensamentos patrióticos, patriotas, no caso, de independência, de liberdade, de igualdade, foram tomando conta desses países que eram colonizados e acabou que alguns países, com a criação da ONU também, né? Alguns países reivindicaram sua independência e até que algumas independências foram reconhecidas pelas metrópoles de uma maneira pacífica. Outros nem tanto, né? Outros países entraram em confronto para serem livres. Nossa Senhora, que mundo é esse que a gente vive, né? Onde o país quer dominar o outro para tirar todos os seus recursos. Né? Isso é uma coisa doentia do ponto de vista do que é ser humano de a gente analisar. Já pensou? Eu não estou fazendo drama, não. Já pensou? Deixa eu ver. A Coreia do Norte invade o Brasil e domina ele? A gente não ia ter internet para começar. Lá na Coreia do Norte não tem internet para a população. A população tem acesso ao que o governo quer que você tenha acesso. A TV só tem o canal do governo. Nossa, lá é quase uma prisão em larga escala. Imagina só, né?
Ah, professor, mas aqui não tem uma educação tão boa, né? A gente poderia ser dominado por um país que trouxesse mais educação. Olha, o Brasil não é o melhor país do mundo, mas está longe demais de ser o pior, né? Já pensou as mulheres brasileiras não poderem mais se vestir da maneira que lhes melhor convém, né? Porque, venhamos e convenhamos, moramos num país tropical. Aqui é quente. Se a gente fosse colonizado por um país islâmico, as mulheres terem que andar de burca num clima quente desse, né? Como diria meu professor de história, levando um sol amuado, não tem condições. O Brasil não é o melhor país do mundo, mas também não é o pior, né? E a gente está bem à frente de muitos países. Continuando, o processo de industrialização chegou um pouco tardio aqui, né? Referente a grandes metrópoles europeias e da América anglo-saxônica, né? A gente nota que com a crise de 1929, que no caso foi a Grande Depressão, o crash, a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, muitas empresas faliram, né? Como eu havia dito na aula passada, e outras se juntaram para não falirem. A gente nota que houve uma mudança drástica na maneira como as pessoas viviam. Chegando mais aqui para a página 260, a gente vem para o final da Segunda Guerra, né, dando um salto na explicação aqui, falando sobre mão de obra, né, falando sobre infraestrutura, que era isso que os Estados Unidos precisavam também para se recuperar, né? E aqui na página 261, a gente vai retomar daqui, tá certo? Do BRICS. O Brasil, né, realizava suas parcerias comerciais com a Rússia, com a China, com a Índia e com a África do Sul, originando o grupo BRICS, né? BRICS. Na ordem, né? Brasil, Rússia, Índia, China e esse S aqui é de South Africa, né? South Africa, no caso. África do Sul. Essas nações objetivavam ampliar o seu volume de capital, investir no desenvolvimento de novas tecnologias para diversificar suas áreas produtivas e acelerar a economia. Contudo, porém, entretanto, todavia, a desigualdade provocada pela má distribuição de renda ainda persiste. Na África do Sul, embora seja um país do continente africano, a África do Sul é um país muito rico, tá certo? Não é à toa que em 2010 a África do Sul recebeu a FIFA, a Copa do Mundo. Não é à toa, tá? Tem um preconceito muito grande. Quando eu falo em África, o que é que vem na cabeça de vocês? Falei aqui, África. Qual o primeiro pensamento? Talvez aqueles meninos bem pequenininhos, né? Secos, que você vê os ossos aqui de todo canto, com o estômago inchado, só que eles são raquíticos, né? Talvez você pense em fome, em miséria. Mas a África não é isso, tá certo? É a mesma coisa de eu falar Brasil. Qual o primeiro pensamento que você tem? Futebol, samba, corrupção. Peraí, todo brasileiro gosta de futebol? Não. Todo brasileiro gosta de samba? Não. Todo brasileiro sabe se sambar? Não. Todo brasileiro é corrupto? Não. Então, esses temas não representam o Brasil, né? Assim como fome e pobreza também não representam a África, tá certo? Mas, sim, continuando, esses problemas, né, a desigualdade, ainda persistem. Na África do Sul, assim como na China também, persiste desigualdade. No Brasil, na Índia e na Rússia. Na Rússia, que é um dos que menos tem desigualdade, tá certo? Aqui a gente vai notar o contexto global do BRICS, as suas colocações na economia mundial, né? China ocupando ali o segundo lugar com
gloriosos 11 trilhões de dólares. É quase que inimaginável um negócio desse. Muito dinheiro mesmo. Brasil na 9ª posição, Índia na 7ª posição, Rússia na 12ª e a África do Sul na 33ª. Desenvolvimento tecnológico na América Latina. Ciência e tecnologia nos países emergentes da América Latina. O processo de formação da América Latina se deu de acordo com os interesses de outras nações, principalmente da Europa. E, mais tarde, nossos vizinhos norte-americanos. Ponto. A independência de um país passa necessariamente por sua capacidade de desenvolver tecnologia, pois esta é uma ferramenta para o desenvolvimento econômico e social. Entre as características dos países em desenvolvimento ou países emergentes está a baixa autonomia tecnológica e, dessa maneira, precisam importar os produtos. Produtos e serviços necessários para a manutenção e o desenvolvimento de seu país, pagando com a divisa forte, a moeda estrangeira, como dólar ou euro. Então, vamos lá. Seguinte. O Brasil é um país em desenvolvimento. A Rússia também é praticamente gelo. Yasmin, você falou uma verdade. A Rússia é praticamente gelo, né? Mas ainda assim, né, ela está ali na 12ª posição. Então você nota, né? Como essas pessoas cresceram com a pouca terra cultivável que tem, né? Como eles se desenvolveram militarmente, como que surgiu essa potência militar que os Estados Unidos, tremem de medo. Então, imagina se a Rússia ocupasse, por exemplo, um território como o Brasil. Nossa Senhora! Os Estados Unidos não seria absolutamente nada na frente da Rússia, tá? Eles estão na localização geográfica errada, porque eles são um povo, né? Muito disciplinado, muito bem preparado, tá? E com a doutrina, com a disciplina, com a educação excelente, certo? Para aquele país crescer, lhe faltou uma melhor localização geográfica. Continuando, isso aqui que eu li, né? Que eu li. Brasil é país emergente? Ou seja, é país em desenvolvimento? Sim. Então, ele tem uma baixa autonomia tecnológica, professor? Com certeza. Não é à toa que quase tudo de tecnologia que a gente usa é importado, né? Telefone é importado, computador é importado, peça do telefone é importada, peça do computador é importado. Muita coisa da China, por sinal, né? E de outros países, né? Do Vietnã e de alguns países da Europa. A gente paga caro por isso, né? Se a gente produzisse, seria mais barato. Continuando, para garantir vantagens e competitividade no cenário de disputa global e a melhoria na qualidade de vida do povo, com oferta de emprego qualificada e, consequentemente, maior renda, a ciência e tecnologia devem ter um papel primordial nas políticas de desenvolvimento de um país. Você olhe, por exemplo, para a Índia. Ciência e tecnologia, né, estão em primeiro lugar no território indiano. Não é à toa que depois da sua independência eles cresceram absurdamente, né? Depois da independência, aquela que o Mahatma Gandhi lutou para que acontecesse. O problema maior da Índia é o seguinte, é que a tecnologia, a ciência, não é desenvolvida para o povo, né? É desenvolvida para o mercado exterior. Não é para o mercado interno, é para o mercado externo. Aí complica, né? Assim como algumas revoluções na Índia não favoreceram a população, e sim os grandes produtores, como, por exemplo, a Revolução Verde, né? A reforma agrária,
que foi aquela apropriação de terras, para uma melhor distribuição. Melhor distribuição, coisa nenhuma. Pobre não teve vez. Quem teve vez foram os grandes produtores. Não é à toa que temos grandes latifúndios, grandes porções de terra, e a Índia é um dos maiores produtores de arroz, um dos maiores de arroz, aliás, não tem I, de arroz, de trigo e de milho. Agora você raciocina aí comigo. É óbvio, aliás, que são grandes produtores que detêm essas terras. Não é um aglomerado de pequenos agricultores, né? De agricultores familiares que detêm essas terras, né? Agricultores familiares, aliás, que detêm essas terras. Continuando. Pessoal, eu estou achando que eu estou explicando rápido. Vocês estão entendendo? Querem que eu diminua a velocidade? Está dando para entender ou não? Vocês estão ouvindo, pessoal? Bom, eu vou continuar, então. Onde que eu estava? A matéria-prima, né? A matéria-prima para a pesquisa e o desenvolvimento é o fator humano. E países como Brasil e México têm índices educacionais muito baixos, se comparados aos países desenvolvidos, desenvolvidos e até ou com outros emergentes, como a China, Uruguai ou Cuba. Ponto. Para que eu estava querendo limpar a lente aqui dos óculos e não estava conseguindo. Agora eu vou ter que parar para limpar. Seguinte, vamos por parte. Temos uma boa educação num nível geral nos Estados Unidos? Temos sim. Nos Estados Unidos, né? Para começar, você não entra na faculdade. A faculdade é que te chama. Tá? Você tem dinheiro para pagar Harvard? Tenho. Mas Harvard vai pegar seus documentos, seu histórico escolar, e vai dizer se você pode estudar ali ou não, né? Porque Harvard não vai querer, por exemplo, alunos medíocres, né? De notas medianas, né? Medíocre quer dizer isso, tá? Que nem é pouco e nem é muito. É médio. Medíocre. Harvard não vai querer alunos medíocres, né? Então, você pode ter dinheiro para pagar aí, sei lá, 100 mil reais por mês, mas suas notas são ruins, provavelmente você não vai entrar, tá certo? Então, lá, o processo educacional é extremamente rigoroso, tá certo? Isso vale para qualquer faculdade. Lá você manda sua documentação, a faculdade vai receber, tá bom? Vai pegar seus documentos, vai olhar de um por um e vai dizer se você vai ser aceito lá para pagar ou se você não vai ser aceito. Não, mas peraí, professor. Nem que eu tenha dinheiro. Não, isso aí é o de menos, tá? O que importa são suas notas. Se você pode pagar ou não, isso aí é o de menos, tá bom? Claro, se você for aceito e não puder pagar, sua situação vai ficar complicada, né? Claro que você não vai poder estudar. Mas lá temos um processo, né, educativo bem diferente, processo educacional, aliás, bem diferente. Em outros países, como a Rússia e a Finlândia também, né, ou até mesmo na Coreia do Norte, temos uma enorme, uma gigantesca valorização pela educação, assim como no Japão também. Olha só, Finlândia, Rússia, Coreia do Norte e Japão. Países com um desenvolvimento absurdo. Vamos isolar a Finlândia ali, vamos pegar só a Coreia do Norte, Japão e a Rússia. Temos aí grandes potências militares. O pessoal tem bomba de hidrogênio, bomba de nitrogênio, tem uma tecnologia nuclear absurda, uma tecnologia da informação, né? Um desenvolvimento da informática absurdo também. O pessoal invade os sistemas do governo americano. Nosso pessoal é muito inteligente. Então, vamos fazer valer essa primeira frase aqui desse parágrafo. O processo aliás, a matéria-prima, desculpa. A matéria-prima
Acho que eu pulei um parágrafo, né? A matéria-prima para a pesquisa e desenvolvimento humano não, a matéria-prima para a pesquisa e o desenvolvimento é o fator humano, e países como Brasil e México têm índices educacionais muito baixos. Realmente eu pulei um parágrafo, pessoal, desculpa. Não, pulei. Vamos voltar aqui, tá bem? A gente está na página 262, tá certo? A gente vai para o segundo parágrafo, tá bom? Eu pulei um parágrafo, não sei nem o que aconteceu. O progresso tecnológico passa, obrigatoriamente, por investimento em pesquisa e desenvolvimento, seja por iniciativa do poder público, privado ou na parceria público-privada. Nos países emergentes como Brasil, Argentina e México, as barreiras para o desenvolvimento de tecnologia são de tecnologia próprias, são os problemas com qualidade da educação, saúde e renda, porque estão necessariamente relacionados ao desenvolvimento humano. Aí sim a gente vai para o próximo parágrafo. A matéria-prima para a pesquisa e o desenvolvimento é o fator humano. E países como o Brasil e México têm índices educacionais muito baixos, se comparados aos países desenvolvidos e até mesmo com outros países emergentes, como a China, ou Uruguai, ou Cuba. A Argentina está muitos passos à frente do Brasil e do México. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, avalia estudantes de dezenas de países em leitura, matemática e ciências, para mostrar um panorama de como está a educação nesses países e indicar melhorias a médio e longo prazo que refletem no crescimento econômico e social. Talvez vocês já ouviram falar nesse exame durante as eleições, né? Era o que um lado da política mais falava, o exame do PISA, o Brasil não tirou uma boa nota no exame do PISA, e hoje esse pessoal está no poder e não está fazendo nada pela educação, né? Então eles diziam que se eles entrassem, a nota do PISA ia melhorar, né? A nota do Brasil no exame do PISA ia melhorar porque a gente vai trabalhar a favor da educação. Aí esse pessoal está no poder e não está fazendo nada pela educação. Então a nota do PISA não vai melhorar, a nota do PISA vai piorar. Continuando. No PISA de 2015, o Brasil ficou na posição 63, entre 70 países avaliados. Nossa senhora, quase que a gente fica em último, né? O México ficou ficou em 58º e a Argentina em 38º. Opa, peraí, professor, tá de brincadeira, né? A colocação da Argentina foi 38, e a do Brasil 63, 63 de 70. É isso mesmo. É exatamente isso. De acordo com o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, órgão organizador do exame internacional, a importância da educação é tão grande para o desenvolvimento de um país que, se todos os alunos de 15 anos estiverem escolarizados e com nível adequado de conhecimentos básicos até 2030, o PIB desses países teria um crescimento de 3,5%. Ou seja, a educação, não se iludam, tá? Não se iludam pensando que a educação não tem relação com a economia. Vamos lá, vamos pensar o seguinte: o professor Carlos estudou, né? Eu estudei relativamente, queria e quero estudar mais, continuo estudando. Se eu não tivesse estudado, eu poderia ser professor? Não, de jeito nenhum. Eu ia ser professor de quê? De violão? Não, de jeito nenhum. Eu sou professor porque eu estudei. E isso me dá um poder aquisitivo, né? Eu vou ganhar uma certa quantia a mais do que, por exemplo, um zelador, né? Nada contra. E esse dinheiro que eu vou ganhar vai fazer a economia rotacionar mais aqui ao meu redor, né? Ah, então quer dizer que a educação tem relação com a economia?
Quanto mais você estuda, melhor vai ser o seu emprego, melhor vai ser o seu salário. Então, se a gente está falando de educação, a gente está falando de economia também, tá certo? Então, é isso que os organizadores do PISA estavam dizendo. Se todo mundo com 15 anos até 2030 tiver adequadamente escolarizado, o PIB desse país, que tiver essas pessoas com esse perfil educacional, o PIB desse país vai crescer 3,5% ao ano. Meu Deus do céu. É muita coisa, é muito dinheiro. No entanto, no Brasil, temos ainda problemas com analfabetismo, pois 7,4% dos adultos são analfabetos, enquanto no México são 5,5%. E na Argentina, que humilhação, apenas 1,9% da sua população é composta por pessoas analfabetas. É um vexame para o Brasil, né? A gente quer ser tão bem no esporte em relação à Argentina, a gente rivaliza tanto isso há tantas décadas, Brasil e Argentina no futebol, o time da Argentina, sei lá, Newell's Old Boys, né, aquele time de futebol, contra, sei lá, um time brasileiro, Flamengo, nossa, é uma rivalidade assustadora. Mas ninguém está pensando em rivalizar a educação. A gente tem que rivalizar na educação, porque é da educação que vai sair médico, advogado, engenheiro, pedreiro também. É da educação que vai sair bom pedreiro. É da educação que vai sair pessoas para todos os setores da economia. E a gente não está rivalizando na educação, a gente está rivalizando no esporte. O esporte, bom, basicamente, ele só modifica a realidade do jogador e da família dele, né? Eu não fui atingido diretamente com o sucesso do Neymar, por exemplo, não fui. Ah, Carlos, mas teve a Copa 2014, né? As pessoas vieram para cá. Tá, eu não senti nada, não melhorou em nada para mim. E educação? Nossa Senhora, uma população bem educada melhora tudo, melhora a segurança pública, melhora o atendimento hospitalar, melhora o seu conhecimento para você reivindicar os seus direitos, melhora tudo. Continuando. Só um momento. Nada contra o futebol, tá? É um esporte adorável. Eu só não tenho essa afeição que a maioria dos brasileiros tem. Uma das formas de melhorar os índices educacionais de um país e preparar as bases para atingir um grau de desenvolvimento tecnológico que beneficie o seu crescimento socioeconômico é o investimento em educação. Olha só, é o investimento em educação, tá certo? E dentro dos 3 países emergentes da América Latina, o Brasil tem o maior investimento, com 5,9% do PIB, seguido, aliás, por Argentina, com 5,3%, e México, com 5,2%. Opa, professor, agora o senhor bugou, né? Agora o senhor bugou. Como é que pode? O Brasil é o país que mais investe em educação e é o país que está atrás em educação? Me diz como é que isso... Qual é a lógica? Corrupção. Corrupção, tá? O problema do Brasil é a corrupção. Você imagina você eleger um deputado federal e ele vai lá com todo o seu mau caratismo roubar dinheiro que ia comprar comida para crianças. Não é de deixar qualquer um indignado. Você fica se roendo por dentro. É quase que inimaginável, as pessoas fazem isso. Tem criança que vai para a escola pública só para encher a barriga. E a pessoa é bem de vida, tem sei lá quantos carros, tem um salário de não sei quantos R$ 1.000, ganha R$ 50.000, alguma coisa assim. E, nossa senhora, vai roubar dinheiro para construir uma creche, vai roubar dinheiro da merenda escolar de criança. Como é que pode, como é que existe esse tipo de gente, né? Aí você tem aqui, olha só, o Brasil, olha os números. O Brasil investe 5,9% do seu PIB. É o país que está à frente no investimento.
Mas o que é que acontece nos bastidores? Esse dinheiro chega todinho lá na educação? Claro que não, claro que não. Se chegasse, se 5% do PIB chegasse na educação, toda a escola pública tinha um computador para cada aluno que quisesse. Tinha uma sala de informática com 40 computadores. Mas isso não chega. Isso não chega. De maneira nenhuma que isso chega. Nunca que ia faltar professores, nunca que ia faltar equipamento, nunca que ia faltar, deixa eu ver, estrutura, ventilador. Ventilador seria coisa do passado. Toda escola pública teria ar-condicionado em toda sala. Mas nós temos o problema da corrupção aqui, tá certo? Continuando, é preciso ressaltar que... Ops, calma, Carlos. Só um momento, pessoal. Aqui. Pronto. É preciso ressaltar que o investimento em educação no Brasil, em relação ao PIB, é maior que todos os países do G7. Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Japão. Meu Deus, a gente investe mais em educação, a gente investe mais em educação do que o Reino Unido inteiro, né? Do que a Alemanha em relação ao PIB. E a gente está atrás de todo mundo, né? A gente está lá nas últimas colocações, nos exames. Mas, como o nosso nível de atraso é muito grande em relação aos países desenvolvidos, os resultados positivos ocorrem com avanços lentos e, por vezes, há retrocessos, tanto pela corrupção quanto pela má gestão dos sistemas educacionais. Mas o livro aqui está usando de eufemismo, tá? O negócio é corrupção mesmo, tá certo? Porque não tem condições da gente investir em relação ao PIB mais do que o Canadá e a nossa educação ser atrasada desse jeito. Tá, eu vou aliviar um pouco o meu discurso. A educação no Brasil, ela tem avançado? Eu diria que ela estava avançando, né? Ela estava avançando um pouco, parou agora por questões governamentais. A educação no Brasil está avançando? Sim. O governo está investindo em educação? Está. É verdade, está investindo na educação. A pergunta é: o governo brasileiro investe o suficiente em educação? Deixo essa pergunta com vocês. O governo brasileiro investe o suficiente em educação? A pergunta aqui é essa. O investimento em pesquisa e tecnologia nos países latino-americanos é muito baixo, com exceção do Brasil. Estamos falando de investimento, não de desenvolvimento da produção, certo? O México e a Argentina investem cerca de 0,5% de todo o seu PIB, né, em pesquisa e desenvolvimento. E o Brasil investiu em 2016 em torno de 1,21, sem contar que o PIB do Brasil é maior do que seus conterrâneos latinos, pois no mesmo ano foi de 1,7 trilhão de dólares. O do México, 1,14 trilhão, e o da Argentina, 500, aliás, 588 bilhões. Então, o Brasil está lá na frente, né? O Brasil está lá na frente com 1 trilhão 700 bilhões. O México está com 1 trilhão 140 bilhões, né? Mais ou menos aí 560 bilhões de reais a menos, né? E a Argentina com 500 bilhões, fazendo do Brasil a grande potência econômica, tecnológica e industrial da América Latina. Podemos perceber a relação entre investimento em pesquisa e desenvolvimento socioeconômico. No entanto, nosso país ainda se encontra numa posição de dependência tecnológica e financeira em relação aos países mais ricos, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, e China e etc. São países que dominam o comércio mundial com produtos e serviços de alto nível tecnológico.
Os países latinos, cuja tecnologia está voltada para a economia agrícola em relação aos países desenvolvidos, têm possibilidades de crescimento nas próximas décadas, pois possuem população numerosa e com alto percentual de crianças e jovens. Se para os próximos anos forem feitos investimentos adequados em educação, saúde, pesquisa e tecnologia, os povos latinos serão mais produtivos e, consequentemente, ampliarão o bem-estar social, que ainda está longe de ser uma realidade para todos. Vamos ler essa última frase maravilhosa, né? Se, né, estamos abrindo aqui uma hipótese, se, pode ser que sim, pode ser que não, se para os próximos anos forem feitos investimentos adequados, tá? Não é qualquer investimento, não é qualquer mixaria que o governo investir lá e depois tira com a corrupção, né? Investimentos adequados em educação, saúde, pesquisa e desenvolvimento, né, em tecnologia, aliás, os povos latinos serão mais produtivos e ampliarão o bem-estar social, que está longe de ser uma realidade para todos. As 150 melhores universidades da América Latina têm presença marcante no Brasil, sendo 50 brasileiras, 26 mexicanas, 21 argentinas e 15 chilenas, colocando novamente os 3 emergentes da região como líderes em conhecimento. Isso resulta também em crescimento econômico, pois o Brasil tem 12 das 30 maiores empresas latinas, seguido, aliás, pelo México, com 8, e Chile com 5. A conjugação do setor público, conjugação do setor público com o privado na produção de conhecimento é responsável pelo abastecimento do mercado de trabalho com mão de obra altamente qualificada e coloca algumas empresas brasileiras entre as maiores do mundo, pois empresas desenvolvem tecnologias no setor petrolífero, bancário, de alimentos, mineração e telecomunicações. A gente vai parar aqui nessa frase, antes desses números. Deu final da nossa aula. Bom, pessoal, por hoje essa é a nossa aula, tá certo? Esse nosso debate aqui, tá bom? Vou deixar vocês por aqui, deixa eu só ver se eu coloquei a presença de todo mundo. Não entrou mais ninguém, né? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente se vê com produção textual, tá certo? Amanhã eu já vou passar a atividade para vocês sobre o nosso assunto da epopeia, tá bom? Bom, então vou ficando por aqui. Até mais.